Eu sempre achei que envelhecer significava finalmente ter um pouco de paz. Não imaginava que, aos 64 anos, eu acordaria todos os dias com uma sensação que não tem nome, uma mistura de cansaço e silêncio, como se alguém tivesse apagado o som da minha vida e deixado só o eco do que eu faço para os outros. Naquela manhã, como tantas outras, o despertador nem tinha tocado e eu já estava de pé. Eu não durmo bem faz tempo. Não é insônia, exatamente. É que minha cabeça não para. Eu fico pensando em tudo o que tenho que fazer para os outros, em tudo o que deixei de fazer para mim. E quando percebo, já clareou. Fiz o café em silêncio. A chaleira apitou baixinho, como se até ela tivesse pena de mim. Não era nem 8 da manhã, e meu celular já vibrava com a mensagem da minha nora. A senhora pode vir hoje mais cedo? Preciso sair e não tenho com quem deixar as crianças. Eu li a mensagem 3 vezes antes de responder. Minha primeira reação foi esperar. Eu queria, pela primeira vez em muitos anos, simplesmente não ir, mas fiquei parada ali, olhando para o fogão, com uma xícara quente nas mãos, e senti aquele peso conhecido, a culpa, uma culpa que nem sei de onde vem, mas que vive colada em mim. Acabei escrevendo: estou indo. Me senti derrotada por apertar enviar. Coloquei minha bolsa no ombro, peguei as chaves e fui. O frio da manhã ajudava a te acordar, mas também deixava meu peito mais apertado. O caminho até a casa do meu filho é curto. Ainda assim, parecia que eu atravessava uma distância emocional enorme, sempre indo para um lugar onde eu servia, mas não pertencia. Quando cheguei, a Nora abriu a porta com pressa. Ah, ainda bem que chegou, disse sem sequer olhar para mim. Já arrumei as mochilas deles. O café está na mesa, mas eles não comeram tudo. Vê se insistem. Ela andava pela casa dando ordens, como se estivesse distribuindo tarefas para uma funcionária, não para alguém que dedicou a vida inteira a essa família. Eu fiquei ali, parada, segurando minha bolsa, escutando lista após lista de coisas que eu tinha que fazer. Eu só queria que ela perguntasse: a senhora está bem? Mas isso nunca aconteceu. Em anos. As crianças ainda estavam de pijama. O menor correu para mim, como sempre faz, mas a mais velha disse: mamãe falou que você é a nossa babá preferida. Aquilo entrou em mim como faca. Eu não consegui responder. Só sorri e arrumei o cabelo dela atrás da orelha. Porque se eu abrisse a boca, eu choraria. Eu não era a babá deles. Eu era a avó. Eu era a mãe do homem que agora fingia que eu era só alguém para servir. Meu filho apareceu na sala alguns minutos depois, pegando a carteira, apressado. Mãe, hoje eu volto mais tarde, tá? Aproveita e vê se dá uma olhada na pia, tá cheia. A gente não teve tempo. Ele falava no automático, como quem pede algo que já está acostumado a receber. Ele não perguntou se eu tinha tempo. Ele não perguntou se eu tinha consulta. Ele não perguntou se eu estava cansada. Eu fiquei ali parada, segurando o casaco dele que tinha caído da cadeira, e percebi que fazia anos que eu não escutava meu próprio filho perguntando: a senhora precisa de alguma coisa? A Nora saiu com aquela velocidade que só ela tem quando se trata de deixar as responsabilidades para mim. O barulho da porta batendo ecoou pela casa. E, de repente, ali no meio daquela sala bagunçada, cercada de brinquedos, panelas sujas e crianças chamando meu nome a cada 2 minutos, eu senti uma coisa que não sentia há muito tempo. Tristeza profunda. Não era irritação, não era desgaste. Era tristeza pura. Daquelas que pesam mais do que qualquer tarefa de casa. Eu fiquei o dia inteiro lavando, secando, cozinhando, recolhendo brinquedos, limpando o nariz, resolvendo briga. Tudo sozinha. Eles nem me deixaram sentar para comer. A comida que preparei ficou fria na mesa, e eu esqueci de mim mesma. De tarde, quando meu filho finalmente voltou, ele entrou com o celular na mão, rindo de alguma coisa que viu online. Ele me deu um beijo rápido na testa. Um beijo automático, sem afeto. E perguntou: tudo tranquilo aqui? Tranquilo. Eu, exausta, com dor nas costas, com dor no coração. Mas para ele, tranquilo. Foi tudo bem, respondi. Eu sempre respondo isso. Porque, mesmo que estivesse desmoronando, eu tinha medo de não ser útil. Ele pegou as crianças, falou da rotina de amanhã e saiu como se eu fosse parte da mobília. Sem agradecer. Sem perguntar se eu queria carona. Sem pensar que eu ainda tinha que pegar o ônibus sozinha, no frio. Saí da casa deles tarde, quase noite. O vento frio bateu no meu rosto, e eu senti vontade de chorar ali mesmo na calçada, mas segurei. Eu sempre seguro. Quando cheguei na minha casa, sentei na beira da cama com os sapatos ainda nos pés. A casa estava silenciosa, e pela primeira vez aquele silêncio não parecia acolhedor. Parecia um lembrete cruel de que, no fundo, ninguém ali sentia minha falta.
Eu era importante apenas quando alguém precisava de mim. Tirei o celular da bolsa e vi que não tinha mensagem nenhuma. Nenhum "chegou bem", nenhum "obrigado por hoje". Mas tinha uma notificação nova. Era uma mensagem do meu filho. E quando eu abri, meu coração apertou. "Mãe, amanhã cedo a gente precisa que a senhora venha de novo. A fulana tem um compromisso. Contamos com a senhora. Nenhum, por favor. Nenhum obrigado. Nenhum. A senhora consegue?" Eu respirei fundo. E alguma coisa dentro de mim, algo muito pequeno, mas real, começou a rachar. Pela primeira vez em muitos anos, eu não respondi na hora. Só fiquei olhando a mensagem, sentindo um incômodo que crescia devagar. Foi nesse momento que percebi algo. Se eu sumisse por um dia, um único dia, ninguém perceberia minha ausência. Só sentiria falta das coisas que eu faço. Não de mim. E essa foi a sensação mais dolorosa que já tive. Ainda assim, eu não sabia que a partir daquele dia, algo dentro de mim começaria a mudar de um jeito que ninguém da família estava preparado para enfrentar. Eu cheguei em casa naquela noite sentindo um vazio que não combinava com a minha idade. Não era só cansaço físico. Era uma sensação de estar vivendo uma vida que não era minha. Uma vida emprestada, desviada, entregue para pessoas que, no fim das contas, só lembravam de mim quando algo dava errado ou quando alguém precisava de um favor urgente. Eu tirei os sapatos e deixei perto da porta mesmo, sem nenhum cuidado. Eu sempre fui organizada, mas naquele dia eu não tinha energia para nada. Sentei na beira da cama, olhei para o celular de novo e a mensagem ainda estava lá. "Contamos com a senhora." Eu reli devagar, palavra por palavra, buscando algum tom de carinho, alguma indicação de que havia ali um resquício de afeto. Mas não. Era uma ordem. Quase um aviso. Como se eu fosse parte da agenda deles. Eu fiquei olhando para a parede do quarto, aquele azul claro que pintei há muitos anos achando que seria calmante. Mas fazia tempo que aquele azul não me trazia paz. Minha cabeça estava apertada. Eu me lembrei de tantas coisas ao mesmo tempo. Lembranças que eu nunca tinha parado para juntar. Como se minha mente tivesse começado, finalmente, a organizar o que eu evitava sentir. A primeira cena que me veio foi de quando eu adoeci, alguns anos atrás. Não foi nada grave, mas precisei fazer exames, sentir tonturas, e a médica pediu que alguém me acompanhasse em uma consulta de retorno. Meu filho estava trabalhando, minha nora tinha compromissos, e eu ouvi dela. "A senhora pode ir sozinha, né? Já é acostumada." Eu fui. Voltei sozinha. E naquele dia, reparei que ninguém perguntou depois se eu estava bem. Eles recebiam meu cuidado, mas nunca ofereciam o deles. Eu ficava tentando justificar. É que eles têm a vida corrida. É que eu não quero atrapalhar. É que eu sempre aguentei tudo sozinha. Mas olhando agora, tudo isso era desculpa. Desculpa para não encarar o fato de que, para eles, eu sempre fui uma solução conveniente. Nunca uma pessoa que precisava de cuidado. Respirei fundo lembrando disso. Mas outras memórias vieram em sequência, como um filme amargo. Lembrei da primeira vez em que passei um Natal inteira na cozinha da casa do meu filho. A nora queria fazer uma ceia perfeita. Disse que não tinha experiência com certos pratos e perguntou, num tom que parecia gentil, mas não era, se eu poderia ajudar com algumas coisas. Eu cheguei lá às 8 da manhã. Quando foi meia-noite, a ceia finalmente estava pronta. E a nora, impecável na sala, recebendo elogios. Eu apareci só para fazer alguns chamados rápidos. Trouxe o arroz, fiz o molho, tá pronto o peru. No fim da festa, enquanto ela posava sorrindo nas fotos com os convidados, eu lavava travessas na pia, com o cheiro da comida impregnado no cabelo. Eu não aparecia em nenhuma foto daquela noite. Nenhuma. E no outro dia, recebi uma mensagem trivial. "Obrigada por ontem. A comida ficou ótima." A comida. Não eu. A comida. Senti um nó subir na garganta quando lembrei disso. Depois veio a memória de quando o pneu do carro do meu filho furou. Ele me ligou irritado, dizendo que ninguém estava disponível para ajudar. E sem nem perguntar se eu estava ocupada, pediu que eu fosse buscar os netos na escola, porque ele não tinha o que fazer. Eu larguei o que estava fazendo, peguei o ônibus com pressa e fui. Cheguei suada, cansada, mas com um sorriso nos lábios para que as crianças não percebessem nada. Meu filho nem agradeceu. No outro dia, comentou por cima. Resolveu aquele problema lá. Aquele problema era ele. E eu salvando tudo de novo. A cada lembrança, uma dor antiga ganhava nome. Eu nunca tinha percebido o quanto aceitar tudo calada tinha me transformado em alguém invisível dentro da própria família. Não havia espaço para mim, só para o que eu fazia. Enquanto pensava nisso, levantei devagar e fui até a cozinha. Liguei a luz e fiquei parada olhando a mesa vazia.
Eu senti algo diferente naquela noite, como se eu estivesse, pela primeira vez, enxergando minha vida de fora. E quando olhei para minhas mãos, mãos que passaram décadas cuidando, cozinhando, limpando, segurando, abraçando, ajudando, percebi como estavam tremendo levemente, de desgaste, de tristeza, de uma vida inteira tentando merecer um carinho que nunca veio de verdade. Preparei um chá para mim e sentei à mesa. A bebida estava quente, mas minha alma parecia gelada. A cada gole, mais lembranças vinham. Lembrei de outra situação, quando o filho da minha vizinha nasceu e eu fui visitá-la no hospital. Ela me contou que o marido ficou ao lado dela, segurando sua mão, trazendo água, acariciando sua testa. Eu sorri, mas por dentro doeu. Porque quando meu filho nasceu, tantos anos atrás, eu estava sozinha. O pai dele demorou horas para chegar, dizendo que tinha ficado preso no trabalho. E quando chegou, parecia mais incomodado do que feliz. E eu só queria que alguém me dissesse que eu tinha sido forte, que eu tinha feito tudo bem. Nunca ouvi isso, nem naquela época, nem depois. E foi assim em tudo. Eu sempre fui forte por necessidade. E eles tomaram essa força como obrigação. Terminei o chá e olhei para o celular de novo. Passei pela conversa com meu filho, rolando para cima, para baixo. Sempre pedidos, sempre ordens, sempre expectativas. Nunca carinho, nunca preocupação. Numa das mensagens de meses atrás, minha nora dizia: "A senhora pode vir? Eu preciso fazer meu cabelo. Não tenho com quem deixar eles." E eu fui. Fui tantas vezes que perdi a conta. Outra mensagem: "Amanhã o fulano tem aula de reforço. A senhora consegue levar?" Consegui. Sempre consegui. Eu comecei a perceber que ninguém perguntava se eu tinha algum compromisso. Eles presumiam que minha vida era um grande espaço vazio, pronto para ser usado. E no fundo, era mesmo. Não porque eu quisesse, mas porque eu tinha deixado que fosse. Depois de quase 2 horas revirando minha própria história, meu peito estava pesado. Eu me levantei devagar, apaguei a luz da cozinha e fui para o quarto. Deitei na cama e abracei o travesseiro forte, como se quisesse me segurar a mim mesma. Eu estava tão cansada. Não era o tipo de cansaço que se resolve com sono. Era um desgaste emocional acumulado por anos. Fechei os olhos e tentei respirar fundo, mas não consegui dormir. Eu ficava vendo a expressão da nora quando as crianças me chamaram de babá. Aquilo havia me partido no meio. Porque não era só uma palavra. Era o reflexo de como ela me via. E como meu filho permitia que eu fosse vista. Uma parte de mim queria levantar, responder à mensagem dele e dizer: "Tudo bem, amanhã eu vou." Eu sempre fiz isso. Eu sempre resolvi tudo. Mas naquele momento, algo me segurou. Uma resistência nova, estranha, quase pequena, mas firme. Como se minha alma finalmente estivesse cansada o bastante para começar a me proteger. Pensei em ligar para ele e dizer tudo o que eu sentia. Mas eu sabia que ele não ia entender. Ele ia dizer que eu estava exagerando. Que estava sensível. Que ele nunca me pediu nada. Essa é a frase favorita dele, aliás. "A gente nunca te pede nada." Como se tudo o que faço não contasse como pedido. Como se eu tivesse obrigação de ser o papel secundário da vida deles. Virei na cama, puxei o cobertor e fiquei olhando para a janela. Lá fora, a rua estava silenciosa, e a luz do poste entrava pela cortina, cortando o quarto ao meio. Eu senti um aperto no peito que não tinha nome. Não era só tristeza, era um luto. O luto de perceber que talvez minha família nunca tivesse realmente me enxergado. Quando finalmente peguei no sono, foi leve, quebrado, inquieto. Acordei antes do sol, como sempre, mas dessa vez não levantei de imediato. Fiquei ali, olhando para o teto, pensando se eu ia responder ou não à mensagem do meu filho. E quanto mais pensava, mais aquele sentimento estranho crescia dentro de mim. Um sentimento de que talvez eu merecesse mais do que aquilo. Eu passei a manhã inteira com uma sensação que não sabia explicar. E quando finalmente peguei o celular para responder, ele vibrou. Nova mensagem. E quando eu li, meu coração, que já estava machucado, pareceu cair num buraco ainda mais fundo. "Eu e a fulana precisamos que a senhora fique com eles amanhã à tarde também. Não temos opção. A gente confia na senhora para isso." Não era um pedido, era uma imposição. E eu, pela primeira vez, senti que alguma coisa dentro de mim estava prestes a romper. Eu acordei no dia seguinte com uma sensação diferente. Não era leveza, longe disso. Era como se algo dentro de mim tivesse acordado antes do resto do meu corpo. Uma parte que eu mantive calada por décadas. Uma parte que sempre dizia: "Vai, aguenta." Agora repetia baixinho: "Por quê?"
Fiquei deitada olhando para o teto. A luz entrava pela cortina e por alguns segundos eu tentei fingir que aquele dia seria normal. Mas meu celular estava ali do lado. E eu sabia que bastava encostar no botão para ver mais pedidos, mais exigências, mais tarefas que não eram minhas, mas que eu cumpria como se fossem obrigações de vida ou morte. Respirei fundo e peguei o aparelho. 2 mensagens não lidas. A primeira era do meu filho. Mãe, confirma se vem hoje. A fulana vai sair às 10 horas. A gente precisa que a senhora esteja aqui antes disso. A segunda era da Nora. Por favor, seja pontual. Hoje tá tudo muito corrido pra mim. Por favor. 2 palavras que poderiam ter um peso enorme, mas ali pareciam vazias. Não eram gentileza, eram cobrança disfarçada. Eu senti meu estômago embrulhar. Fechei o aplicativo e deixei o celular virado para baixo, como se eu estivesse fugindo de algo. Sentei na cama devagar. Senti minhas costas doerem, um peso acumulado de anos e anos fazendo mais do que meu corpo deveria suportar. Olhei ao redor do quarto. Nada ali tinha sido pensado para mim. Era só funcional. Uma cama velha, um armário simples, uma cortina comprada em promoção. Eu passei a vida toda comprando coisas bonitas para os outros. Para mim mesma. Sempre deixei para depois. Enquanto eu me levantava, me veio uma memória antiga. Daquelas que ficam enterradas, mas nunca morrem. Foi do aniversário do meu filho, quando ele tinha uns 9 ou 10 anos. Eu tinha preparado uma festinha simples, só com alguns familiares e vizinhos. Fiz bolo caseiro, docinhos, preparei quentinha com amor. E lembro que naquela época, ele correu até mim com um desenho que tinha feito dizendo que eu era a melhor mãe do mundo. Eu guardo aquele papel até hoje, meio rasgado, amarelado pelo tempo. E eu fiquei pensando, em que momento eu deixei de ser mãe e virei uma prestadora de serviços? Como isso aconteceu sem que eu percebesse? Como fui cedendo espaço até não sobrar nenhum para mim? Essas perguntas ficaram rondando minha cabeça enquanto eu me arrumava. Mas algo maior ainda estava por vir. Algo que eu não imaginava que seria tão doloroso. Saí de casa e caminhei até o ponto de ônibus. O vento frio batia no meu rosto, e eu me encolhia dentro do casaco. Eu ia praticamente todos os dias para a casa do meu filho. Mas naquela manhã havia um sabor amargo diferente. Eu comecei a prestar atenção nas coisas que sempre ignorei. Realmente, ninguém nunca perguntava se eu tinha planos. Nunca perguntavam se eu queria fazer algo para mim. Nunca perguntavam se eu precisava de ajuda. Eu era apenas a solução mais barata, a mais prática, a que nunca reclamava. Cheguei na casa deles ainda repetindo essas coisas na cabeça. Bati na porta com fraqueza, quase esperando que não tivessem ouvido. Mas a Nora abriu de imediato com a expressão ansiosa. Ainda bem que a senhora chegou. Eles estão insuportáveis hoje. Ela disse isso na minha frente e na frente das crianças, que olharam para ela com um misto de tristeza e confusão. Eu observei aquele olhar. Foi pequeno, mas me atingiu como um soco. Porque, no fundo, talvez as crianças também estivessem começando a entender como eram tratadas. Mas isso era outro problema que não cabia a mim resolver. Eu já tinha problemas demais comigo mesma. Eu entrei. Cumprimentei as crianças com um sorriso cansado. E antes que eu pudesse tirar o casaco, minha nora começou a despejar instruções. A Maria tem tarefa de matemática. O Pedro tem que tomar remédio para a tosse às 14 horas. Não deixa eles brigarem. Eu vou sair agora, mas talvez volte mais tarde do que eu tinha planejado. Ela parou por um instante, me olhando como se esperasse que eu anotasse tudo. Eu só respondi. Tá. Nesse momento, eu percebi. Percebi que ela usava meu tá como se fosse um contrato assinado. Percebi que aquele pequeno consentimento sempre significou para eles: ela faz, ela resolve, ela aguenta. Meu filho apareceu na sala logo depois, mexendo no relógio, ajustando o cinto da calça, claramente irritado com algum problema do trabalho. Mãe, se puder já ir adiantando o almoço, melhor. Eu cheguei tarde ontem e não tô com cabeça para isso hoje. Eu fiquei olhando para ele, para o homem que eu criei, e para o menino que eu segurei no colo, que eu cuidei com tanto carinho, e ele não olhou para mim. Não me deu bom dia. Não perguntou se eu estava bem. Apenas continuou falando das responsabilidades dele como se eu fosse parte da estrutura da casa. Me doeu uma coisa tão funda que eu senti fisicamente. E foi nesse momento, naquele exato segundo, que meu coração finalmente registrou a realidade. Eles não me enxergavam como mãe. Não mais. Talvez não há muitos anos. Eu era apenas suporte, ferramenta, funcionária emocional. Achei que nada pudesse piorar aquela sensação. Mas a vida sempre descobre um jeito de mostrar que a gente ainda não viu tudo. Por volta das 11 horas,
Enquanto eu lavava a louça do café da manhã deles, ouvi meu filho e minha nora conversando baixo no corredor. Eles achavam que eu não escutava, mas eu sempre escuto. Acho que a idade traz esse costume de ouvir o que não é dito para nós. Meu filho disse: ela vai ter que continuar ajudando. Quem mais vai fazer isso? E a nora respondeu: eu sei, mas é complicado depender dela. Ela já tá velha, e tem hora que parece meio lenta. Meu coração parou por um segundo. Velha. Lenta. Eu fui até a pia e apoiei as mãos na borda. Senti as lágrimas subindo, mas engoli todas antes que caíssem. Eu tremia. Tremia de verdade. E não era de cansaço, era de dor. Uma dor que começou como uma faísca e virou incêndio. Eu queria entrar na sala e dizer que eles tinham perdido completamente o respeito por mim. Mas eu me calei. O silêncio. Sempre ele. Ainda era minha principal resposta. Meu hábito antigo. Após isso, o dia se arrastou. As crianças aprontaram, choraram, fizeram bagunça. Eu resolvi tudo. Como sempre. Eu não era lenta. Eu era só humana. E cansada. Muito cansada. Quando chegou perto da hora do almoço, eu preparei a comida. Fiz arroz, legumes, frango. Coisas simples. Estava tudo pronto quando meu filho veio até a cozinha para beber água. Ele tirou o copo do armário, colocou debaixo da torneira e sentou na mesa. Nem reparou que eu tinha feito almoço. Nem perguntou se eu queria ajuda. Não era surpresa. Era só um lembrete. Quando a nora voltou, mais cedo do que eu imaginei, ela entrou reclamando do calor, da fila, do trânsito, e disse: mãe, coloca as crianças para comer mais tarde. Vou dar banho neles primeiro. E vê se não deixa eles sujarem muito a roupa, tá? Mãe. Ela me chamava de mãe, com um tom que não combinava com afeto. Era quase um apelido funcional, como quem chama a diarista de minha filha para parecer educado. Uma palavra vazia. O dia terminou como sempre. Eu limpando, organizando, resolvendo. E quando tudo parecia finalmente tranquilo, achei que seria como todos os outros. Eu iria embora, exausta, e no outro dia faria tudo de novo. Mas algo inesperado aconteceu. Antes de sair, percebi na mesa da cozinha um envelope colorido. Rosa e branco. Um envelope de papel brilhante. Estava com o nome da minha nora em letras douradas. Convite. Logo ouvi risadas na sala. A nora estava animada, mostrando o envelope para o meu filho. Meu aniversário vai ser lindo este ano. A festa vai ser em um salão chiquérrimo. Tô tão feliz. Fez bem em caprichar, respondeu meu filho. Tu merece. Eu fiquei parada ali, de costas para eles, olhando para a pia. O envelope estava aberto e pude ver uma parte do convite. Tinha até foto dela. Produção completa. Me virei devagar, como quem está prestes a acordar de um sonho ruim. E eu? Perguntei sem pensar. Eu estou convidada? Eles se olharam rápido, como quem não esperava aquela pergunta. A nora sorriu. Mas não foi um sorriso verdadeiro. Mãezinha, claro, né? Mas vai ser uma festa moderna. Coisa mais para o nosso pessoal, sabe? É que talvez a senhora não se sinta muito à vontade. Meu filho completou. Isso. Queremos que a senhora vá, mas não precisa se incomodar. A senhora pode passar no dia seguinte lá em casa. A gente mostra as fotos. Senti o chão desaparecer por um segundo. Eles estavam organizando uma festa enorme, cheia de detalhes, cheia de glamour. E eu era uma opção descartável. Uma lembrança futura. Um passa depois. Era isso. Ali estava, com todas as letras. Eu não pertencia à própria família. Eu era só parte da logística. Só isso. A nora ainda se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse: mas se quiser ajudar com uns docinhos antes... Claro, a gente aceita. Naquele momento, algo dentro de mim rompeu. Não era só tristeza. Não era só cansaço. Era uma consciência nova. Eu saí de lá com essa sensação queimando dentro do peito. Andei devagar até o ponto de ônibus, como se cada passo fosse pesado demais. Sentei, fiquei olhando para a rua, para as luzes dos carros, e pensei: eu não existo para eles. Eu só sirvo. Quando o ônibus chegou, subi e fiquei olhando pela janela sem enxergar nada. E enquanto a cidade passava em borrões de luz e sombra, uma ideia, ainda fraca, tímida, começou a nascer. E se eu parasse? E se um dia eu simplesmente não aparecesse? Essa pergunta ficou comigo o caminho inteiro, e eu ainda não sabia. Mas ela seria o início de uma mudança que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Eu passei a noite inteira pensando na festa da minha nora. Não conseguia tirar da cabeça o jeito como eles falaram comigo. Aquilo não foi só descaso. Foi um recado claro. Eles não me viam como parte da família.
Eu era o apoio, o suporte, a que eles chamavam quando tinha problema. Mas na hora de celebrar, de sorrir para fotos, de estar no centro, eu não existia. Era como se eu fosse uma peça útil, mas que não combinava com a decoração da vida deles. Eu acordei cansada. Parecia que a noite tinha esmagado minhas costas. Sentei na cama devagar, sentindo um aperto no peito que eu não conseguia explicar. Era como se algo estivesse se soltando dentro de mim. Um nó antigo, preso há anos, prestes a se desfazer. Fui para a cozinha, fiz meu café, mas mal senti o sabor. A xícara tremeu na minha mão. Não sei se por nervoso ou por tristeza. Fiquei parada diante da pia, encarando o azulejo branco meio manchado, e percebi que ali, naquele pequeno espaço onde sempre organizei minha vida, eu nunca tinha parado para me perguntar o que eu queria. Eu existia para eles. E quando percebi isso, pela primeira vez, senti quase uma vertigem. Peguei meu celular e vi que não tinha mensagem dele. Ainda. E isso me assustou mais do que se tivesse. Por volta das 9, enquanto eu dobrava uma toalha que deveria ter ido para a máquina 3 dias antes, o celular finalmente vibrou. Era meu filho. Mãe, a fulana vai precisar sair às 10. A senhora consegue chegar antes disso? Li. Respirei. Não respondi. O celular vibrou de novo. A senhora vem, né? Parei. Olhei para minha própria mão. E foi como se eu estivesse vendo uma outra pessoa ali. Uma mulher que tinha servido, cuidado, corrido, limpado, ajudado, se moldado por décadas, sem nunca receber de volta o mínimo de consideração. Eu me sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para aquela mensagem como se estivesse diante de um precipício. Eu sabia que, se respondesse sim, tudo continuaria igual. Eu continuaria sendo o sempre disponível, a que abandona tudo, a que nunca tem vida própria. E foi aí que algo dentro de mim, algo pequeno, trêmulo, mas vivo, me empurrou para a beira do que viria depois. Meu celular vibrou uma terceira vez. Dessa vez, a mensagem era da Nora. Bom dia. Por favor, confirme sua vinda. Eu não posso perder esse compromisso hoje. Peço que não nos deixe na mão. Peço que não nos deixe na mão. A frase apertou meu peito de um jeito que me deu raiva. Não era raiva explosiva, era uma raiva silenciosa. Uma que arde, mas não queima. Uma que faz a gente acordar para a verdade. Eu deixei eles na mão? Em algum momento desses anos todos eu deixei? Algum dia eu falei, não consigo? Alguma vez eu preferi a mim? Nunca. Eu era a primeira a chegar. A última a sair. A que segurava todos os problemas que não eram meus. E, no entanto, eles falavam comigo como se eu fosse uma obrigação, uma ferramenta defeituosa, uma funcionária que precisa ser lembrada de não falhar. Naquele instante, meu coração tomou uma direção antes impossível para mim. Peguei o celular. Meus dedos tremiam. Mas eu digitei. Pela primeira vez na minha vida, eu digitei algo simples, mas que parecia arrancar de dentro de mim uma coragem que eu nem sabia que tinha. Hoje não posso. Fiquei olhando para aquele texto como se fosse de uma outra pessoa, como se fosse de uma versão minha que eu ainda estava conhecendo. O enviar parecia enorme. Eu senti minhas mãos suarem e apertei. Minha respiração ficou presa no peito. Era como se eu tivesse feito algo proibido. Como se tivesse quebrado uma regra invisível que sustentava minha família há anos. O celular vibrou quase imediatamente. Era meu filho. Como assim não pode? Eu fechei os olhos. Respirei fundo. Olhei as paredes da cozinha que me viram por tantos anos acordar antes do sol, preparar lanche para eles, sair correndo para resolver tudo. E respondi, tenho consulta marcada e não posso faltar. Mentira? Não. Eu realmente tinha uma consulta simples marcada, para dali 2 meses. Mas pela primeira vez, eu decidi que eu era prioridade. A consulta podia ser qualquer coisa. O que valia era que eu tinha dito não. Meu filho demorou alguns minutos para responder. A Nora não. Sério isso? A senhora sabia que eu tinha compromisso hoje. Eu contei ontem. A senhora vai fazer isso com a gente? Fazer isso com a gente? Eu senti um nó na garganta. Sempre era sobre eles. Meu coração batia rápido. Mas havia algo novo ali. Pela primeira vez, eu não me sentia menor. Eu só me sentia cansada. Profundamente cansada. Respondi, hoje eu vou cuidar de mim. A frase saiu mais forte do que eu esperava. E doeu. Doeu porque era verdade. E porque foi a primeira vez que coloquei isso em palavras. A Nora mandou um áudio. Eu respirei fundo antes de ouvir. A voz dela era fria, mas controlada. Olha, eu entendo que a senhora tem suas coisas. Mas a gente sempre contou com você. Sempre. Eu tô realmente chateada. Nunca pensei que a senhora fosse nos deixar assim.
Mas tudo bem, a gente dá um jeito. Chateada. Ela estava chateada. Eu estava destruída. Eu estava acordando para uma vida inteira de servidão emocional. Eu estava me reconstruindo numa manhã. E ela estava chateada. Demorei alguns minutos para responder. E escrevi apenas: "Eu sei que vocês vão conseguir." E desliguei o celular. Eu me levantei da mesa devagar, como se meu corpo estivesse reaprendendo a existir sem culpa. Fui até o quarto, abri o guarda-roupa e peguei uma roupa simples, mas que eu gostava. Me arrumei sem pressa. Olhei meu rosto no espelho. Percebi as rugas que nunca parei para notar de verdade. Percebi que eu estava envelhecendo. E que estava envelhecendo para os outros, não comigo. Saí de casa com o coração acelerado. Eu não tinha consulta nenhuma naquele dia, mas decidi fazer algo que eu nunca tinha feito. Fui até a unidade de saúde e perguntei sobre um grupo de hidroginástica que eu tinha visto panfletado meses atrás. A moça da recepção sorriu para mim quando perguntei. Anotou meu nome. Disse que eu poderia ir na próxima terça. Eu senti um calor subir pelo peito. Uma alegria estranha. E pequena. Uma alegria tímida. Mas era alegria. Eu não estava ali para ninguém. Eu estava ali por mim. Quando voltei para casa, quase meio-dia, encontrei meu celular lotado de mensagens. Muitas do meu filho. Outras da nora. As últimas eram de tom diferente. "Se a senhora começar com isso, a gente não vai poder contar mais com você. Depois não venha reclamar quando as coisas mudarem." Ameaça. Eu reli devagar. Foi ali, naquele instante, que percebi completamente. Eles não sentiam amor por mim. Sentiam necessidade. E confundiram isso com afeto a vida inteira. Eu deixei o celular em cima da mesa, virei de costas e fui varrer a casa. Mas pela primeira vez, cada movimento parecia mais leve. À tarde, quando sentei no sofá para descansar um pouco, meu coração ainda estava apertado. Mas havia outra coisa misturada ali. Uma sensação estranha de liberdade. Como se eu tivesse dado um passo incerto, mas enorme. Como se eu tivesse aberto uma porta dentro de mim que ficou trancada por décadas. Mas a sensação não durou muito, porque às 6h15 da tarde, meu celular vibrou mais uma vez. Eu respirei fundo antes de olhar. Era meu filho. A mensagem dizia: "Mãe, precisamos conversar. A senhora passou dos limites." Eu li devagar. E senti uma pontada de medo. Não medo físico. Medo emocional. Medo de perder de vez o pouco que eu ainda tinha. Mesmo que fosse pouco demais. O celular vibrou de novo. "Estou indo aí agora." E naquele momento meu coração disparou. Eu não sabia o que ele diria. Eu não sabia como seria. Eu só sabia que, do outro lado daquela porta, estava vindo a primeira grande consequência do meu não. E quando ouvi os passos pesados na escada, eu percebi que nada seria igual a partir dali. Eu não sei explicar exatamente como me senti quando meu filho subiu as escadas naquele fim de tarde. Parecia que cada passo dele ecoava dentro de mim, como se estivesse trazendo junto todo o peso dos anos em que eu me dobrei, me calei, me moldei e me apaguei para caber na vida deles. Eu estava sentada na ponta do sofá, com as mãos entrelaçadas, respirando rápido demais. Eu ouvi ele mexendo na maçaneta, batendo na porta com força, chamando: "Mãe, abre! A gente precisa conversar agora." A palavra agora me atravessou como uma lâmina. Ela não vinha carregada de preocupação, mas de autoridade. Como se eu estivesse de novo sendo chamada para me explicar, como se eu devesse justificativa por ter tomado uma única decisão em décadas. Fiquei imóvel. Por alguns segundos eu achei que fosse levantar automaticamente, como sempre fiz, abrir a porta com um sorriso cansado, dizer que estava tudo bem, que eu podia ajudar, que não precisava brigar comigo, que eu não queria fazer problema. Mas algo em mim não deixou. Talvez porque eu tivesse experimentado pela primeira vez em anos o gosto amargo, porém libertador, de dizer não. Talvez porque eu tivesse passado a madrugada inteira olhando para a minha vida como se fosse uma história de outra pessoa. Ou talvez porque eu estivesse simplesmente cansada de existir só quando convinha aos outros. "Mãe, eu tô falando sério!" Ele insistiu, batendo mais forte. Eu fiquei ali, respirando rápido, fixando os olhos na parede da sala. E não me movi. Eu não abri. Pela primeira vez na vida, eu não obedeci o tom urgente do meu filho. E o silêncio que se instalou entre as batidas dele e a minha falta de reação foi tão profundo que me deu até tontura. Era um silêncio pesado, carregado, quase culpado. Como se o mundo estivesse esperando que eu quebrasse o padrão e eu finalmente tivesse quebrado. Ele bateu mais uma vez, com mais força. "Mãe, eu sei que a senhora tá aí." Sim, eu tava ali, mas não daquela forma antiga.
Não naquela versão morta-viva que abria portas correndo para resolver a vida dos outros. Eu continuei sentada, o coração martelando no peito, a garganta seca, as mãos tremendo. E então, depois de alguns segundos que pareceram horas, ouvi ele descendo as escadas rápido, reclamando alto, sem se importar se os vizinhos escutassem. Inacreditável. Agora a senhora faz isso com a gente. As palavras entraram pela porta como se furassem minha pele. Ele saiu. O portão bateu forte. E o silêncio voltou. Eu deveria ter sentido alívio. Mas senti medo. Medo do que viria depois. Medo de perder a única coisa que eu ainda tentava preservar. Mesmo que fosse tão pouco. A relação com meu filho e meus netos. Mas ao mesmo tempo, senti outra coisa. Uma sensação pequena, tímida, quase escondida no fundo do peito. Liberdade. Liberdade de não ser interrompida por exigências. Liberdade de não ser chamada para apagar um incêndio que não comecei. Liberdade de existir sem estar disponível. Eu levei quase meia hora para conseguir levantar do sofá. Fui até a cozinha, bebi água devagar, lavei o rosto e fiquei olhando meu reflexo no vidro da janela. Eu parecia diferente. Não mais jovem, não mais bonita. Diferente por dentro. Quase como se eu estivesse me reencontrando com alguém que deixei para trás há muito, muito tempo. E foi naquele mesmo dia que algo ainda maior aconteceu. Na manhã seguinte, acordei estranhamente calma, sem pressa, sem alarme. Fiz meu café com cuidado, como se fosse um ritual. Coloquei uma música baixinha, algo que não fazia há anos, e deixei a cozinha encher com o cheiro do pão que eu mesma assei. Era um silêncio bom, um silêncio só meu, um silêncio que não doía. Eu estava lavando a louça quando ouvi meu celular vibrar. E então vibrar de novo, e de novo, e de novo. Meu coração apertou. Peguei o aparelho com um medo infantil e vi várias mensagens, todas do meu filho. Mãe, ontem foi ridículo. A senhora se recusou a abrir a porta? Isso não se faz com a família. A gente precisa conversar. Não pode ficar nessa infantilidade. A fulana tá furiosa. Eu não sei o que tá acontecendo com você. Hoje eu vou passar aí com as crianças. Eu reli aquela última mensagem 3 vezes. Vou passar aí com as crianças. Sem perguntar se eu queria, sem perguntar se eu podia, sem perguntar se eu tinha planos. Para ele, eu era uma extensão natural da rotina deles. Ele não fazia ideia de que dentro de mim havia começado um terremoto silencioso. Meu peito apertou, mas não de medo, de indignação. Porque depois de tudo, depois de anos cuidando, servindo, apagando a própria existência, depois de uma vida inteira sendo a primeira opção deles para tudo, ele ainda achava que podia simplesmente aparecer na minha porta e esperar que eu atendesse correndo. Eu fui até a janela. Olhei a rua. Ainda era cedo. E ali, naquele instante, eu tomei a decisão que mudaria tudo. Eu não abriria a porta. Não por vingança, não por raiva, mas por sobrevivência emocional. Fiz minha rotina devagar. Arrumei a cama com carinho. Tirei poeira da estante. Reguei minhas plantas, aquelas que sempre floresciam mesmo com minha falta de tempo. E quanto mais eu cuidava da minha casa e de mim, mais percebia o quanto eu tinha abandonado minha própria vida. Às 10h30, ouvi passos no corredor. Vozes. Meu corpo gelou. Meu coração disparou. O toque na porta veio forte, autoritário. Mãe! Sou eu! Abre! Eu fiquei parada no meio da sala, sem respirar. Os passos pequenos das crianças estavam ali também. Ouvi eles se mexendo, conversando, chamando meu nome inocentemente. E doeu tanto, tanto, que precisei segurar a beira da mesa para não chorar. Mas mesmo assim, eu não fui até a porta. Eu fiquei imóvel, com lágrimas presas na garganta, com a alma tremendo. A Nora falou alto, irritada. Eu sabia que ela ia fazer isso de novo. Eu não acredito. Meu filho bateu na porta com mais força. Mãe, a senhora tá ouvindo? Abre! Você está sendo completamente irresponsável. A palavra irresponsável cortou fundo. Irresponsável. Eu? Eu que cuidei das crianças quando eles viajavam? Eu que fiz jantares, almoços, remendos, favores, corridas, recados, serviços, tudo. Tudo! Eu que nunca faltei um dia sequer? Irresponsável. Meu corpo inteiro tremeu. Mas eu permaneci quieta. Os batidos ficaram mais fracos depois de alguns minutos. Ouvi passos nervosos no corredor. Ouvi a voz da Nora dizendo que aquilo era absurdo. Ouvi meu filho gritar um "tá bem então", que ecoou nas paredes. E depois,
O silêncio. Eles foram embora. Eu desabei no sofá. Eu chorei. Chorei como não chorava há muito tempo. Chorei pelo que fui. Chorei pelo que deixei de ser. Chorei pela mãe que me tornei. E que não era vista como mãe. Mas também chorei porque, no fundo, eu sabia que estava certas. Aquele não abrir a porta não era maldade. Era um pedido silencioso de respeito. Um pedido que eu nunca tinha feito antes. Nos dias seguintes, a casa ficou mais vazia do que nunca. Nenhuma mensagem carinhosa. Nenhum. A senhora está bem? Apenas cobranças. Reclamações. Insinuações de que eu era ingrata. Meu filho mandou áudios dizendo que estava decepcionado, que eu tinha magoado as crianças, que eu não era mais a mãe que ele conhecia. E eu ouvi todos os áudios sentada, em silêncio, sentindo uma mistura de dor e clareza crescer dentro de mim. Porque a verdade era simples. Eu não tinha magoado ninguém. Eu apenas tinha parado de me machucar para agradar os outros, e eles não sabiam lidar com isso. Com o passar dos dias, algo inesperado aconteceu. Meu corpo começou a desacelerar. Meu peito começou a desinflar. Minha mente começou a respirar. Eu comecei a descobrir uma nova rotina. Uma que eu nunca tinha vivido antes. Eu passei a caminhar pela manhã, indo até a pracinha perto de casa. Passei a conversar com uma vizinha com quem eu mal falava. Passei a cuidar das minhas plantas com mais calma. Passei a ouvir músicas antigas que eu gostava quando era jovem. Passei a cozinhar para mim, não para eles. Passei a existir. Era estranho, era bonito, era assustador, mas era meu. E então, no fim daquela semana, quando eu já estava começando a sentir o gosto fraco da liberdade, recebi uma mensagem inesperada. Não era do meu filho. Não era da nora. Era da escola dos meus netos. Senhora Welena, precisamos conversar. Houve um incidente com as crianças hoje. Seu número foi passado como referência de emergência. Eu parei. Olhei para a tela. O coração disparou. Eles tinham usado o meu número, mesmo depois de me tratarem como descartável. Mesmo depois de eu ter dito não. Mesmo depois de terem me culpado por tudo. Eu fechei meus olhos. Respirei fundo. Algo estava prestes a acontecer. Algo que eu não esperava. Algo que iria mexer, mais uma vez, com tudo o que eu estava tentando reconstruir. E eu não fazia ideia do tamanho do impacto que esse incidente teria na minha vida. Quando li a mensagem da escola, meu coração parou por alguns segundos. Não sei explicar a sensação, mas parecia que uma mão gelada segurava minha garganta por dentro. Eu sempre fui o número de emergência dos meus netos. Mesmo depois de tudo. Mesmo depois do silêncio deles. Mesmo depois das portas batidas. Dos áudios ríspidos, dos dias sem notícia. Eu ainda era a referência. O que, de certa forma, dizia tudo. Eu respirei fundo e reli a mensagem mais uma vez, tentando entender se era algo grave, tentando decifrar entre as linhas se meus netos estavam machucados ou assustados. Minha cabeça estava latejando de tensão. Uma parte de mim queria correr para a escola no mesmo instante. Outra parte, bem no fundo, sentia um desconforto conhecido. Porque eu sabia que aquela situação não era coincidência. Eles tinham me ignorado, me destratado, me acusado, mas na hora do aperto, era meu nome que surgia. Peguei minha bolsa com as mãos tremendo um pouco e saí quase correndo. O caminho até a escola parecia mais longo do que de costume. O vento batia no meu rosto, gelado, e meus olhos ardiam, não sei se pelo frio ou pela ansiedade. Quando virei a esquina, vi o portão da escola aberto e alguns pais conversando com expressão preocupada. Entrei e fui direto para a recepção. A funcionária me reconheceu na hora. Senhora Helena? A senhora chegou rápido, ela disse num tom estranho, entre alívio e urgência. O que aconteceu? Eles estão bem? Minha voz saiu trêmula, quase fraca. Ela respirou fundo antes de responder. Estão fisicamente bem, sim. Mas um deles, o Pedro, teve uma crise de choro muito forte. A professora disse que ele ficou agitado, chorando sem parar, dizendo que a vovó não aparece mais. Ele ficou inconsolável. E a Maria acabou chorando junto, tentando acalmá-lo. A gente tentou contato com os pais, mas ninguém atendeu. Então usamos o número de emergência. Meu peito se fechou como se alguém tivesse apertado de dentro para fora. O Pedro chorando por mim, a Maria tentando consolar o irmão, e eu ali, sendo chamada porque ninguém mais atendeu. A funcionária me conduziu até a sala de convivência. Quando entrei, vi os dois sentados no chão, com rostinhos vermelhos, olhos inchados. A Maria mexia nas mãos sem parar, nervosa. O Pedro soluçava baixinho. Quando me viram,
Os dois levantaram de um jeito que me partiu por dentro. Vovó! O Pedro gritou e correu até mim, me abraçando forte na cintura, como se tivesse medo que eu fosse desaparecer de novo. A Maria veio logo atrás, mais contida, mas com o mesmo desespero no olhar. Eu me abaixei e abracei os dois. Eu tô aqui. Calma, calma. A vovó tá aqui. Falei enquanto sentia o corpo deles tremer. A professora se aproximou e explicou que o menino se frustrou por algo pequeno. Um brinquedo que caiu, um colega que não quis brincar. E isso virou uma tempestade emocional. Não era só o brinquedo. Era acúmulo. Era saudade. Era falta de segurança. Era falta de mim. Eu fiquei ali com eles até acalmarem. Quando percebi que estavam mais tranquilos, perguntei à professora se poderia levá-los para casa. Ela disse que sim, já que eu estava autorizada no cadastro. Saí da escola com as mãos de cada um segurando um lado meu. Parecia que eles não queriam soltar de jeito nenhum. A sensação era tão profunda, tão familiar, mas ao mesmo tempo tão triste, porque eu sabia que para eles eu era afeto, mas para os pais deles eu era só utilidade. No caminho, enquanto andávamos lentamente, a Maria olhou para mim com aquele jeitinho sério que ela tem quando está segurando lágrimas. Vovó, você não gosta mais da gente? A pergunta entrou no meu peito como uma facada certeira. Eu parei de andar. Me abaixei na altura dela. Segurei seus ombros e olhei nos olhos dela. Meu amor, eu amo vocês mais do que qualquer coisa. Nada no mundo muda isso. Ela baixou o olhar. Então por que você não aparece mais? O Pedro apertou minha mão, como se a resposta fosse definir a vida dele. E naquele segundo, naquele pequeno espaço de ar entre a pergunta e a resposta, eu senti pela primeira vez que não era só a família que estava se desfazendo. Era a inocência deles também. Eu respirei fundo. A vovó tá aprendendo a cuidar um pouco dela mesma também. Falei devagar, escolhendo palavras simples. Mas isso não tem nada a ver com vocês. Nada. Eu amo vocês igual. A Maria mordeu o lábio, mas assentiu. O Pedro encostou a cabeça na minha perna enquanto andávamos. Aquilo acabou comigo. Chegamos até minha casa. Eles entraram tímidos. Fazia dias que eu não os recebia ali. Preparei um lanche simples, cortei frutas, fiz suco. Eles comeram calados, como se tivessem medo de que qualquer barulho quebrasse o momento. Depois do lanche, os dois se deitaram no sofá, meio abraçados, e acabaram cochilando. E eu fiquei ali, sentada na cadeira da sala, olhando para eles dormindo. O peito apertado, a garganta queimando, porque eu sabia desde o momento que a escola me chamou, que esse momento de paz não duraria muito. E eu estava certa. 2 horas depois, o interfone tocou. Atendi. Era meu filho. Mãe, a gente tá subindo. A frase não era pedido, era aviso. Eu respirei fundo. Fiquei de pé devagar, como quem se prepara para uma tempestade. Segundos depois, a campainha tocou com força. Eu abri a porta. Pela primeira vez em muito tempo, eu decidi abrir. E os dois estavam lá. O rosto do meu filho vermelho de irritação. Minha nora com expressão indignada, os braços cruzados como quem já chegou culpando alguém. Ah, finalmente, ela disse, passando por mim sem pedir permissão. Onde é que a senhora estava? A escola ligou pra gente depois. Foi um escândalo. O meu filho entrou atrás dela. Não acredito que você pegou ele sem nos avisar. Eu cerrei os dentes. Ele realmente disse aquilo. Ele realmente disse aquilo como se eu tivesse feito algo errado. A escola tentou ligar para vocês. Falei apontando para os dois. Não atenderam, eu era o número de emergência. Minha nora deu um riso irônico. Engraçado. Quando a gente precisa, você some. Mas quando querem te chamar para causar confusão, você tá disponível. A frase caiu no meio da sala como um peso enorme. Eu senti meu estômago revirar. E foi aí, naquele segundo exato, que eu entendi. Eles não iam mudar. Não iam perceber. Não iam me enxergar. Não iam pedir desculpas. Não iam admitir nada. Não iam entender. Nunca. Meu filho apontou para o sofá, onde as crianças dormiam. A gente é a família deles. Você não pode pegar as crianças assim. Ele disse, a voz carregada, sem pensar um segundo no próprio absurdo. Você não tá sendo razoável. Eu olhei para ele. Olhei de verdade. Não como mãe, mas como mulher. E vi. Vi com toda a clareza do mundo. Ele não me via como mãe, só como serviço. E eu finalmente me vi como pessoa. Respirei fundo e falei com calma. Eles estavam chorando por mim.
Não por vocês, respondi com a voz firme. Porque vocês não estavam lá. Os dois ficaram em silêncio por um segundo apenas, antes de começar o ataque. Você sempre quer se colocar como vítima, minha nora explodiu. Tudo gira ao redor da senhora. Deus me livre, meu filho completou. Você mudou, tá egoísta, tá impossível. E foi aí, ali, exatamente naquele instante. Eles falaram a palavra que eu passei a vida inteira evitando ouvir. Egoísta. Porque sempre que eu não fazia algo, sempre que eu precisava de um segundo, sempre que eu respirava, alguém insinuava isso. Mas dessa vez, eu não senti culpa. Pela primeira vez na minha vida inteira, eu não senti culpa. Eu olhei para os dois com uma tranquilidade que eu não sabia que possuía. Uma tranquilidade que veio do fundo da alma. Uma tranquilidade dura, clara, madura. E falei: eu não sou egoísta. Eu só parei de ser conveniente. O silêncio que se instalou após essa frase foi tão profundo que parecia que a casa inteira tinha prendido a respiração. Minha nora abriu a boca, mas não saiu nada. Meu filho ficou me olhando com uma mistura de choque, irritação e medo. Sim, medo. Porque eles perceberam naquele exato segundo que eu não voltaria atrás. Eu continuei. Eu sou mãe, eu sou avó. Mas eu não sou funcionária de vocês. Não posso ser chamada só quando convém. Não posso ser descartada nas festas e lembrada nos problemas. Não posso ser responsável pelos filhos de vocês mais do que vocês mesmos são. Meu filho tentou argumentar. Mãe, não é isso. Levantei a mão pedindo silêncio. E ele calou. Eu vou continuar vendo meus netos. Falei. Sempre que for bom para eles. Sempre que eles quiserem. Mas da forma certa. Com antecedência. Com respeito. Com limite. Porque isso aqui... Apontei para a porta. Para o tom que eles usaram. Para os dias que eu chorei sozinha. Isso aqui acabou. Minha nora bufou. Limites agora? Que palhaçada. Eu olhei profundamente nos olhos dela e disse a frase que eu sempre temi dizer, mas que finalmente saiu, inteira e firme. Eu não estou pedindo. Eu estou informando. Ela arregalou os olhos. Meu filho ficou imóvel. E nesse instante, os passos pequenos das crianças surgiram atrás de mim. Eles tinham acordado. A Maria vinha com o olhinho ainda meio inchado. O Pedro arrastava o pé segurando o ursinho. Os dois me olharam primeiro e correram para me abraçar. Na frente deles. Na frente dos pais. Sem medo. Sem hesitação. Eles escolheram a mim. Meu filho desviou o olhar. Minha nora cruzou os braços com mais força, como se estivesse tentando segurar alguma coisa. Eu acariciei o cabelo das crianças e disse, ainda olhando para os pais: a diferença é que eles me veem. O silêncio caiu como um peso. Depois de alguns minutos, ambos foram embora. Passaram pela porta sem dizer adeus, sem olhar para trás, sem reconhecer nada. Mas pela primeira vez, eu não sofri com isso. Quando a porta se fechou, eu fiquei parada por alguns segundos. Meu coração estava acelerado, mas não doía. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de libertação. As crianças vieram para a cozinha e pediram para comer alguma coisa. Fiz panquecas simples daquele jeito que eles amam, e ficamos ali, conversando como se o mundo lá fora não existisse. Eles ficaram comigo até a noite. Meu filho mandou mensagem mais tarde dizendo apenas: já estamos indo buscar. Sem desculpas, sem carinho, sem nada. Mas agora, isso não me machucava mais. Eles foram embora em silêncio, e eu fechei a porta com calma. Depois de trancar, encostei as costas nela e respirei fundo. Eu tinha recuperado algo que nem sabia que tinha perdido. A mim mesma. Nos dias seguintes, a rotina continuou. Menos mensagens, menos pedidos, menos exigências. Um silêncio novo, aquele que eu aprendi a cultivar, tomou conta da minha vida. Um silêncio que não parecia abandono, parecia paz. Comecei a ir na aula de hidroginástica. Fiz amizade com duas senhoras divertidíssimas. Comecei a caminhar todo dia às 7 da manhã. Entrei em um grupo de leitura na biblioteca do bairro. E, sem perceber, comecei a sorrir mais. Sorrir por mim. Um mês depois, recebi uma mensagem inesperada. Era do meu filho. Curta, sincera, sem cobrança. Mãe, podemos levar as crianças para te visitar no domingo? Respirei fundo, sorri e respondi: podem. Mas mais tarde, depois do meu compromisso. E foi assim. Sem grito, sem briga, sem escândalo, sem guerra.
Um limite simples. Um limite meu. No domingo, eles vieram. Os netos correram para me abraçar como sempre. Meu filho abaixou a cabeça envergonhado. Minha nora ficou quieta. E eu os recebi com calma, com dignidade, com a mulher que eu finalmente tinha me tornado. Uma mulher que não batia a porta, não gritava, não vingava com ódio. A minha vingança foi silenciosa, e foi a mais poderosa que eu poderia ter. A vingança de me escolher, de existir, de não aceitar migalhas emocionais, de exigir respeito sem levantar a voz, de não abrir a porta quando eu não estava pronta, de não carregar o mundo dos outros nas costas. A vingança de descobrir algo que mudou tudo. Eu não precisava da família para viver. A família é que precisava de mim. E quando eles finalmente entenderam isso, eu já estava longe demais do chão para voltar a rastejar.